No episódio de hoje vamos falar como você pode abordar melhor os seus clientes pelo WhatsApp, criar mais conexão, como você pode engajar ali, sabe aquele cliente que tá difícil de te responder as perguntas de qualificação ali, começar o levantamento de necessidade? Daniel Mestre e eu nós trouxemos dicas preciosas para você aumentar as suas vendas na hora de prospectar e abordar clientes, tanto pelo WhatsApp quanto pelo telefone. Tamo junto? Roda a vinheta, vamos começar! Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui, não aqui fisicamente, mas aqui neste momento está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Hoje estamos gravando remoto, por quê? Porque hoje é clínica de vendas, Daniel Mestre. Isso aí, voltando às tradições do Papo de Vendedor, hein, Lê? Exatamente, é um dos episódios mais legais pra gente que grava, porque a pauta dessa trilha especial, desse conteúdo especial, é feita por você, que é ouvinte do Papo de Vendedor, que assiste o Papo de Vendedor no canal do YouTube. Inclusive, Mônica, nossa produtora, ela separou ali as perguntas das pessoas lá do nosso canal do YouTube, lá do Papo de Vendedor. Ela separou bonitinho aqui pra gente criar esse episódio especial só com conteúdo do YouTube. Então, se você está nos escutando no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer outro aplicativo de podcast, você está perdendo uma excelente oportunidade de trocar ideia comigo e com o Daniel Mestre. Vá lá no canal do YouTube do Papo de Vendedor e já aproveite, se você já está aqui no Papo de Vendedor, então ó, já deixa o like no vídeo e faz um comentário aqui, porque eu e Daniel Mestre queremos nos conectar com você. Eu sempre falo, podcast é uma via de mão única. Tô eu e o Dani conversando aqui e a gente quer conversar com você que tá aí do outro lado, pô. E a gente faz isso através dos nossos comentários. Certo, Daniel Mestre? É isso aí, comentários que geraram a pauta de hoje, né, Lê? Exatamente, exatamente. Mas existe também uma outra forma de você mandar a sua pergunta. Eu vou pedir pro editor colocar aqui embaixo contato arroba papodevendedor.com.br. Este é o nosso e-mail. Você pode mandar um e-mail. Inclusive, eu acesso esse e-mail, então você pode me mandar esse e-mail. E aí você manda lá no título Clínica de Vendas, que eu já sei que essa pergunta que você trouxe é do Clínicas. Tamo junto? Então vamos começar a nossa primeira pergunta aqui. Hoje a gente vai falar bastante sobre abordagem, sobre prospecção. É quase que um episódio temático aqui. E aí a gente tem a pergunta da Larissa. A Larissa ela fez uma pergunta muito interessante num vídeo que a gente tem sobre abordagem pelo WhatsApp. Né? Como podemos criar um script quando nós tiramos os contatos de listas onde o cliente não se inscreveu e nem conhece a nossa empresa, né? Então o que ela quer saber? Como quebrar o gelo com um cliente que nunca ouviu falar de você e da sua empresa, Daniel Mestre? Pelo WhatsApp especificamente, Lê? Eu acredito que a gente pode falar dos dois. Eu não acho que só do WhatsApp. Eu acho que a gente pode falar dos dois, cara. Trabalhar com lista que as pessoas não se inscreveram é um desafio cada vez maior, né, Lê? Tem toda a questão de LGPD e tudo mais envolvido, né? As pessoas estão Uhum. ficando cada vez mais resistentes a esse tipo de abordagem, dependendo do telefone. Se você pega um telefone fixo ali, se você pega o WhatsApp de alguém, você até consegue falar direto com a pessoa, né? Mas se você liga direto na empresa, os gatekeepers estão lá para fazer esse trabalho, né, de segurar as ligações e passar para a pessoa ali o que tem mais aderência aos assuntos que a pessoa está buscando, né? Não passa todas as ligações, porque realmente, dependendo do cargo que você está tentando abordar, essas pessoas recebem muitos contatos
todo dia. Então a gente precisa caprichar nessa primeira abordagem, né, Lê? A gente precisa fazer uma Uhum. primeira abordagem que seja mais interessante, tanto no gatekeeper quanto na pessoa pelo próprio WhatsApp, para despertar um interesse rápido ali. E aí a minha dica é você fazer uma pesquisa prévia nessa pessoa, para você poder usar uma abordagem não tão fria, você mostrar que você fez um pouco da sua lição de casa, né? Pesquisar sobre a empresa da pessoa, pesquisar sobre a pessoa em si, e falar sobre um problema que você acredita que essa pessoa tem e você consegue resolver. Né? Se você for, principalmente pelo WhatsApp, com mensagem copia e cola, a chance da gente ser bloqueado logo de início, né, Lê? O botãozão Uhum. de você não Tá tem cada vez maior. essa pessoa na sua lista de contatos, né? Você deseja bloquear, tá cada vez maior, né, Lê? Exato, cara, tá cada vez maior porque a Meta, né, que é a empresa detentora do WhatsApp, ela quer realmente restringir esse primeiro contato para diminuir a quantidade de spam, né, que a gente faz na internet. Lembrando que o brasileiro ele é disparado o povo que mais faz spam, né, dentro da internet. E uma das coisas que a gente sempre se preocupa, a gente fala muito com os nossos alunos, os nossos mentorados, é para ter muita prudência na hora de abordar um cliente que você pegou de uma lista ou que, por exemplo, você estava participando de um grupo que tinha uma afinidade em comum ali, tinha um objetivo comum, e você, como você consegue neste momento ver o contato das pessoas, tem muita gente que fica prospectando nesses grupos, né? Então você tem que ter realmente, como o Dani falou, uma preparação muito boa. E uma das coisas que a gente ensina dentro do programa de aceleração é você ter uma mensagem de abordagem já bem desenhada, onde você consiga, né, chamar a atenção da pessoa ao mesmo tempo que você desperta um interesse em ela continuar a conversa. Porque se ela te responder uma mensagem, esse botão de bloquear do WhatsApp, ele já some. Porque aí o próprio WhatsApp, o próprio mecanismo do WhatsApp entende que, como você respondeu, existe Existe uma conversa. consentimento de ambas as partes. E aí é uma conversa, exatamente, Dani. Então é você criar, né, um roteiro de abordagem onde você consiga chamar atenção, despertar o interesse e promover ali o desejo da pessoa continuar essa conversa com você, tá? Agora, na hora de criar essa mensagem, esse elo de conexão tem que ser alguma coisa em comum entre você e a pessoa. Então vamos supor que eu peguei ali o telefone do Daniel, sei lá, num, num, num grupo de um evento que a gente participou. Ele foi tomar um café de negócios, eu não conhecia ele, eu também não conheci ele nesse evento. Estou dando um exemplo aqui super genérico, tirei da minha cabeça agora, né? Só que o organizador do evento, como eu sou, sei lá, um dos patrocinadores, me deu a lista de todos os participantes. Então eu vou falar o meu nome, vou me apresentar, vou falar a minha empresa e eu já criei, eu falei assim, olha, inclusive, estou entrando em contato contigo porque você estava no evento X, assim como eu. Não tive a oportunidade de conversar com você, por isso que tomei a liberdade de puxar você aqui no WhatsApp. E aí você encaixa alguma frase, alguma pergunta, alguma coisa que faça o Daniel responder. Nesse contexto, nesse exemplo aqui, eu poderia. E aí, quais foram os 3 principais insights que você tirou desse evento? Sei lá, eu colocaria assim, para de repente o Daniel falar, pô, legal e tal, ou mandar um áudio, me responder. Eu faria isso, tá, Larissa? Lembrando que, né, e inclusive a gente fala muito isso com os nossos alunos do programa de aceleração. Não existe, não é para você criar uma abordagem. Você vai precisar criar várias abordagens. Inclusive, isso é uma das coisas que eu e o Dani a gente faz. A gente olha muitas abordagens dos alunos, eles mandam para a gente corrige, a gente sugere coisas diferentes, porque você precisa de mais de uma para você aumentar a taxa de conexão. O que é taxa de conexão? É a resposta. Né? É quando a pessoa te responde essa abordagem. Se você tiver apenas uma mensagem, vai ser realmente difícil, você vai ficar numa situação de muita dependência, né, dessa mensagem, tá? Agora, quando você está fazendo uma abordagem por telefone, que eu tenho certeza que
o amigo ouvinte, né, ele também faz esse tipo de abordagem, eu acho que a grande sacada dentro de uma abordagem por telefone é você conseguir chamar a atenção da pessoa e tirar ela do estado de ocupada e levar para o estado de interessada, o estado onde ela se interessa por aquela conversa. E aí não tem nada melhor do que você usar boas perguntas, né? Óbvio, o Daniel falou de preparação. Preparação sempre. Então você tem que se preparar. Eu vou ligar pro Daniel. Eu vou procurar o Daniel de repente no LinkedIn, no Instagram. Vou jogar o nome do Daniel no Google, por exemplo. Às vezes pode vir alguma informação. E eu preciso entender o contexto do Daniel dentro desse planejamento para eu fazer boas perguntas para o Daniel. Qual é o cargo dele? Qual é a obrigação dele? O que, que ele faz de fato, né? Para eu conseguir fazer o quê? Conquistar a atenção da pessoa. Hoje a coisa mais difícil na minha visão é você conseguir atenção plena do cliente. Por quê? Porque o mundo está num estado líquido. Então eu estou falando com o Daniel aqui e ele também, tá? A gente saiu do WhatsApp Web porque a gente sabia que se fôssemos gravar um episódio, o nosso WhatsApp continuaria recebendo mensagens, né? Então, tô olhando aqui no meu celular, nesse momento eu tenho 16 mensagens não lidas, 16 notificações aqui. E a gente começou a gravação, não tem meia hora. Então, existem muitas conversas abertas com vários grupos, é do trabalho, é o amigo, é o grupo dos amigos zoando o jogo que vai ter, que vai ter de futebol, né, final do Paulista, etc. É muita coisa. Então, o mais difícil é a gente conseguir a atenção plena do cliente, né? E aí, para isso, tem que ter planejamento, tem que ter boas perguntas. E você, dentro dessa abordagem, isso funciona para o WhatsApp, funciona para o telefone. Você tem que oferecer alguma coisa de valor para a pessoa. Ela tem que olhar e falar assim, tá, por que raios eu tô no telefone com o Daniel aqui nesse momento? Ele atendeu, eu liguei, por que eu não vou voltar a fazer o que eu estava fazendo, voltar a responder, voltar para o Instagram, ao invés de falar com o Daniel? Eu acho que ter essa consciência, né, Dan, é importante para quando você for desenhar o seu roteiro de abordagem e for testar o seu roteiro de abordagem, você conseguir ter sucesso nessa conexão. E isso, de novo, a gente fala muito disso com os nossos alunos no programa de aceleração. A gente testa essas abordagens, a gente lê essas abordagens, porque a gente sabe que isso vira o jogo na hora de prospectar, né, cara? É isso aí. E a importância da personalização, né, Lê? Isso. Nessa época que a gente está vivendo de automações, principalmente, as pessoas estão sendo bombardeadas, né? Bombardeadas de mensagem. Se a gente consegue colocar algum tipo de personalização na nossa mensagem que vai pelo WhatsApp, até na nossa abordagem pelo telefone, a pessoa percebe que existe um real interesse ali da nossa parte, né, em fazer alguma coisa que não é um spam, né? Então, Uhum. gastar um pouquinho de tempo estudando sobre a pessoa, melhorando a mensagem ali, colocando alguma coisa referente à pessoa, né, como o exemplo que você deu ali do evento, por exemplo. Né? Eu tenho que ter uma mensagem testada e validada, mas ela precisa ser personalizada cada vez que eu vou mandar. Né? Você gastar tempo personalizando um pouco as mensagens de abordagem vai aumentar sua taxa de resposta demais. Né? Gastar um pouco de tempo personalizando vai fazer com que você tenha mais retorno do que se você mandar mensagens em maior volume. Vale mais a pena você mandar menos mensagens mais personalizadas do que disparar um monte de mensagem a torto direito, né, Lê? Exato. Para atingir um volume específico, né? Poxa, preciso mandar 80 mensagens todos os dias. Beleza. Se você personalizar um pouco e mandar 60, talvez você tenha mais respostas do que se você mandar 80 sem personalização nenhuma, né? Eu acho que isso daí faz toda a diferença nesse primeiro momento, para a gente conseguir o primeiro retorno. E para a gente finalizar esse tópico específico aqui, né, de como chamar atenção na abordagem pelo WhatsApp, nós nos preocuparmos sempre em entender que o cliente do outro lado ele não está esperando o seu contato. Isso quer dizer que, se ele não te responder
não quer dizer que ele não tem interesse naquilo que você vende, naquilo que você quer mostrar para ele. Então não adianta você mandar uma mensagem e esperar que o cliente te responda. Você precisa ter uma cadência de abordagem, de novo, amplamente trabalhado dentro do programa de aceleração. Inclusive, os alunos mandam para mim a cadência de abordagem para eu avaliar, para eu sugerir correções, para que você consiga de fato, conseguir a conexão. Às vezes você vai precisar de 3, de 4 mensagens, e aí você vai ter que ter estratégias diferentes. Por exemplo, a primeira eu abordei falando diretamente sobre o principal benefício da solução que eu vendo. A segunda mensagem, eu posso perguntar para a pessoa se ela gostaria de ver um vídeo do meu produto, né? Então ela não respondeu a primeira. Pô, pode ser que ela assista o vídeo, né? A terceira mensagem pode ser, por exemplo, a foto do produto instalado, a foto do serviço executado. Olha que bacana esse serviço executado num cliente muito parecido como você, ou num cliente do seu segmento, né? E aí a quarta para a quinta mensagem, você pode falar assim, olha, eu entendo que esse talvez não seja o melhor momento, eu não quero também ser o vendedor chato que vai ficar mandando mensagem para você, vi que você deve estar com uma outra prioridade. Se caso você quiser conhecer mais detalhes do produto, do serviço, da solução X, eu estou à sua disposição. Para você saber a hora de sair. Quando eu converso com os vendedores, eu percebo que na ansiedade de vender, eles mandam só uma mensagem e eles acham que essa mensagem, se o cliente não responde, eles consideram até como uma rejeição, até como um não. E na Não, verdade não é, porque às vezes a pessoa pode ter olhado e ela fala assim: nossa, meu, que interessante, eu respondo depois. E esquece, flopou a entende? mensagem. Tem um caso aqui, É, cara, do nosso processo aqui de outbound, né? O Lucas estava executando a nossa cadência. Nossa cadência hoje acho que tem 18 touch points para conseguir, de repente, o primeiro contato, né? E na mensagem, acho que 17 ou 18, né? Lógico que ela é multicanal, né? A gente está falando de telefone, e-mail, WhatsApp, LinkedIn e tudo mais. E, cara, já tinham sido 17, 16 mensagens. Eu não lembro se foi na 17ª ou na 18ª mensagem a pessoa respondeu e a gente avançou para a reunião. Né? O que, que olha isso aí. quer dizer? Que se a gente não segue a cadência completa, a gente dá lost cedo demais. Se eu tivesse feito 15 tentativas de contato com essa empresa, eu não ia ter essa reunião. Né? Então, olha a importância de ter uma cadência estruturada, desenhada e colocada dentro de um CRM, né, Lê? Perfeito, perfeito. E aí a gente vai emendar numa próxima pergunta aqui, que eu achei bem interessante, né? Ainda dentro desse tema de abordagem, de sondagem, a Letícia Gordo. Eu tô vendo o arroba das pessoas aqui no Instagram, aliás, Instagram, não, no YouTube. Então eu espero que eu esteja falando certo, tá? Então a Letícia, ela falou assim, né? Um vídeo que a gente tá bem hypado lá no nosso canal. Ela perguntou assim: como fazer a sondagem com quem não quer conversar? Você tenta fazer as perguntas e a pessoa não responde de forma nenhuma, né? Então a gente transformou isso no que fazer quando um cliente demonstra desinteresse logo na abordagem, Daniel Mestre. Como diferenciar uma objeção, né, Lê? Uma objeção legítima de uma simples falta de paciência, não querer conversa. Eu acho que o primeiro ponto aqui, Lê, é a gente entender que o nosso cérebro ele é feito para economizar energia e proteger a gente. São as duas funções mais básicas do cérebro humano, fora as funções biológicas. Né? Quando eu recebo uma abordagem de um vendedor, se eu não tenho interesse naquilo que a pessoa está oferecendo, o nosso cérebro pode considerar desperdício de energia eu ter aquele tipo de conversa, né? Putz, mais um vendedor querendo me oferecer tal coisa que eu já neguei 7 vezes só nos últimos 15 dias. Parece desperdício de energia, né? E do outro lado, a gente tem aquela parte que quer proteger a gente. E grande parte das pessoas já foram enganadas, já foram prejudicadas por algum tipo de vendedor, já ouviram mentira em abordagem, já tiveram péssimas experiências, né,
com esse tipo de abordagem, ou não gosta de vendedor mesmo, né? Foi criado dessa forma, né? Numa família que falava mal de vendedor o tempo inteiro. Essa pessoa, quando ela recebe um telefonema ali, ou recebe uma mensagem, ela pode levantar uma defesa, levantar um escudo muito rápido e começar a usar respostas de reflexo, dispensas, né? Pô, Leandro, não estou interessado, me liga semana que vem, torcendo para o Leandro ser essas pessoas que de repente fazem uma Esquece. abordagem da Lost e acabou, né? Ou nem tem Lost para dar, não usam CRM, não vai fazer uma segunda tentativa, né? Eu dou uma Aham. espanada ali no Leandro e eu torço para que ele nunca mais me ligue. Né? Então, respostas por reflexo, tipo, cara, já tenho fornecedor disso aí, tá tudo certo, obrigado. Cara, tô entrando numa reunião, pô, tô dirigindo, não posso falar agora. Né? São algumas das respostas que a gente tem, que é isso daí, o cliente demonstra um desinteresse sem nem saber o que a gente está falando. E aí, a principal coisa que a gente precisa fazer, entendendo que tanto essa resposta que quer economizar energia, tanto essa resposta que quer me defender do vendedor, eles são gatilhos automáticos do nosso cérebro, né? Isso daí está no piloto automático. E o que a gente precisa fazer é desativar esse piloto automático. A gente precisa falar alguma coisa para esse cliente para que ele preste atenção no que a gente está falando. Porque existe uma chance gigantesca de eu estar falando com alguém que tem a dor que o meu produto resolve, eu faço uma abordagem e o cara, por não estar prestando muita atenção, por simplesmente estar sem paciência ali, ele fala, cara, não precisa de nada, né, não tem interesse, e deixa isso simplesmente morrer na ligação. Então, você ter É, algum tipo de frase que acorde o cara para prestar atenção no que a gente está falando é a melhor saída. Tá? é Por o gancho, né? exemplo, é um gancho. Por exemplo, né? Poxa, ô Leandro, eu já tenho fornecedor para isso aí, cara. Não vai adiantar a gente seguir para uma reunião, não. Né? O que você poderia falar logo na sequência? Pô, Daniel, 95% dos clientes que eu atendo hoje tinham um fornecedor e nem sabiam que estavam desatualizados quanto a XYZ, que é uma inovação que a gente está trazendo. E Uhum. todos esses clientes que tinham um fornecedor assim como você e resolveram testar a nossa solução, hoje estão com uma eficiência de 25% a mais em determinado indicador. Será que o cara não passa a prestar atenção a partir disso, Lê? Né? Eu estou Exato. falando que assim, ó, você me disse que você tem um fornecedor, eu falo 90% das empresas que eu abordei tinham um fornecedor assim como você e estão com resultados melhores dos que os seus, porque justamente por ter um fornecedor, eles não estavam olhando o que o mercado tem de mais inovador para oferecer nesse tipo de solução. Então você tenta acordar o cara, né? Não quer dizer que você vai vender para ele, mas talvez você conquiste mais 5 minutos de atenção e consiga marcar uma reunião. O Isso. importante agora é conseguir avançar a conversa, não desligar, né? É. E eu também gosto, né? Porque na pergunta dela, ela falou assim, tá, a pessoa, eu faço a pergunta e a pessoa não quer responder de forma nenhuma, né? Pergunta pra pessoa. Olha, Daniel, eu não quero de forma alguma, incomodar você. Eu já ajudei empresas como a sua, né? Trazendo o exemplo que você falou, a aumentar 25% o indicador X. Então eu tô fazendo essas perguntas para entender se é o seu caso ou não, mas se você não tiver interesse, tá tudo bem também. A amizade continua. Porque às vezes você precisa dar um soquinho, sabe? Um soquinho no. Uhum, O uhum. cara fala assim: pera aí, eu não tô falando com qualquer um. Eu tô falando com um profissional bem treinado, bem preparado, com as perguntas certas. E você dá opção pra pessoa também. Fala, não, eu não tenho interesse. Né? Só Porque precisa. na minha cabeça, se eu não tenho interesse, eu não vou ficar no telefone com você, Dan. Entende? Eu já vou te dispensar logo no começo. Aí é uma objeção. Aí a gente contorna a objeção, né? Uhum. Agora, se a pessoa não, tá bom, pode falar. E aí você começa a conversar, né? Você apresenta ali o motivo da ligação e tudo mais, e a pessoa fica com você, eu entendo que talvez ela não queira te dar informação
porque ela já sabe que essa informação vai ser usada contra ela, né? Tô fazendo aspas aqui pro pessoal do áudio, né? Uhum. Contra ela. Então, é também a gente se permitir, às vezes, ser um pouco mais ousado, né? Implicar um pouquinho dentro da prospecção e abordagem. E falar para a pessoa, falar, olha, mas será que você quer realmente entender um pouquinho sobre o motivo do meu contato? Se não quer, tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Ontem eu recebi uma ligação, né? Eu achei interessante. A menina me ligou para falar de uma solução que eu gosto, tá? Eu uso como ferramenta financeira, que é o consórcio. A menina me ligou, né? Eu não tinha me inscrevido lá, foi uma prospecção fria. E aí eu falei assim, olha, ela falou, fulana de tal e tal, eu falo do consórcio da empresa X e eu queria conversar com você sobre o assunto, né? Aí eu falei assim, olha, eu tô um pouco ocupado, você pode falar rápido? Ela desligou na minha cara. Você jura? Ela desligou na minha cara. As meninas estão aqui, né? O marketing e a Mônica do podcast e a Cris do marketing aqui. Eu olhei pra ela e falei assim, não entendi nada, sabe? Eu falei assim, enfim, né? Você dá o sim pra pessoa e a pessoa desliga o telefone. Eu sei que não é o caso no nosso amigo ouvinte, Daniel Messi, porque a galera que escuta o papo de vendedor, os É caras, outro né? nível. É outro nível. Mas, cara, olha só. Olha só um exemplo, um case de insucesso, né? Eu só falei, fale rápido, né? Então, o vendedor também tem que ter essa habilidade, às vezes, de apertar um pouquinho o cliente. Não a ponto de espanar, mas a ponto de você se posicionar. Você tem que se posicionar, pô. Você não tá ligando pro cara para vender jogo do tigrinho, bet, forex. Você não tá ligando pro cliente para você vender pílula de açúcar. Você tá ligando para a pessoa para vender algo que vai ajudar a vida da pessoa, vai ajudar a empresa, né? Vai, pô, no nosso caso, a gente trabalha com treinamento de vendas, cara. Quantos alunos não falam pra gente, pô, estou ganhando mais porque estou vendendo mais por causa do programa de aceleração. Pô, outro dia um aluno me mandou uma mensagem, cara, eu tô comprando a minha casa porque a minha remuneração subiu e agora eu posso comprar uma casa. Eu vou me preocupar em ligar, em incomodar uma pessoa que eu quero ajudar? Porra, nem fudendo, entende? Eu vou ligar com aquele tesão, com aquela aptidão de falar assim: porra, eu quero fazer o Daniel comprar uma casa, eu quero fazer o Daniel ganhar mais dinheiro pra ele ir pra Disney com a Júlia. Eu vou ligar com esse tesão. E aí, somado à preparação, somado a ter as perguntas, a ter o roteiro de abordagem, que o Daniel falou, pô, você tem que ter um gancho. Porque às vezes a pessoa está acostumada a atender, não, eu já tenho um fornecedor e tal, uma objeção. Você contorna e bate para a pessoa falar, opa, peraí, 25% a mais de um indicador que faz sentido para o cliente, porra, até eu quero. Se o Daniel me ligar e me oferecer 25% a mais de reuniões agendadas, você acha que eu vou escutar ou eu vou desligar na cara dele? Agora, se ele me ligar falando assim, não, Leandro, olha, eu trabalho aqui com, sei lá, cara, com venda de bicicleta. Pô, aí fudeu, cara. Eu não tô nem pensando em comprar uma bicicleta, sabe? Eu já tenho uma bicicleta, na verdade. Então é óbvio que eu não vou ter interesse. Então você tem que entender, dentro desse contexto de abordagem que eu e o Dani a gente está trazendo para você, você tem que entender o teu produto, né, teu serviço, tua solução, o teu perfil de cliente ideal e aí você tem que desenhar o seu roteiro de abordagem. Esses três elementos têm que estar conectados. Aí você aumenta a sua taxa de conexão, né? Aí você consegue, né, quando um cliente ele não mostra interesse, você consegue trazer o interesse para a mesa. Porque você está fazendo uma abordagem interessante, você não está fazendo uma abordagem interesseira, né? E aí o Dani deu essa dica aí de separar objeção legítima de falta de paciência, né, Dani? Porque também precisamos observar, Lê, ela falou ali, poxa, o cliente não responde de jeito nenhum. Me parece uma frase de quem está abordando só pelo WhatsApp também, entendeu? Hum, Então, poxa, eu tô mandando ali, de repente tá pulando a etapa de abordagem, já tá fazendo pergunta de levantamento de necessidade, sem ter conseguido uma conexão, sem ter conquistado a confiança do cliente ainda, não tá seguindo o processo como deve ser feito. Aí a dica é, não sai do WhatsApp, pega o telefone e liga. Se o cara atende o telefone, você vai fazer ali a sua abordagem, você vai perguntar alguma coisa,
ele vai ter que responder alguma coisa, mesmo que seja um não tenho interesse. Daí você contorna essa objeção, da forma como a gente acabou de falar aqui, né? Explicando para ela que benefício ela vai ter de, no mínimo, te ouvir. A primeira coisa que a gente precisa conquistar são os próximos minutos da atenção da pessoa. A gente não está querendo vender nesse momento. Eu estou querendo estender o tempo que eu tenho, né, conquistar a confiança do cliente e o tempo que eu tenho para falar com ele ali. Então, se você está tentando pelo WhatsApp e a pessoa não responde de jeito nenhum, procura a pessoa no LinkedIn, de repente manda uma mensagem no LinkedIn, liga para a pessoa. Se você tem o WhatsApp da pessoa, liga para a pessoa. Pega um telefone, liga, né? Se você está arquivado, vamos levar isso daqui também para um outro nível, né, Lê? Se você Opa! está mandando mensagem, a pessoa nem visualiza, a chance de você estar arquivado é É grande. alto. Se você está arquivado, você ligar pelo WhatsApp não adianta nada, tá? Não toca. A ligação cai dentro do arquivado da mesma forma. Então você tem que ligar como os maias faziam. Ligar pelo botão do telefone, do celular, ligar por um outro número, né, Lê? Alguma coisa Exato. nesse sentido, para você conseguir falar com a pessoa. Senão, realmente complica, né, Lê? Fazer uma abordagem, ficar tentando fazer uma abordagem se você de repente está arquivado e você usar isso como o único canal de abordagem, aí ferrou. Não, aí vem a importância de você trabalhar com múltiplos canais, cara. É. Entende? Você não pode depender só do WhatsApp nesse contexto, né? Você tem que trabalhar o telefone. Se você tem o WhatsApp, você tem o telefone celular da pessoa, liga para a pessoa. Se você está fazendo B2B, liga na empresa, pede para falar com a pessoa. Procura a pessoa dentro do LinkedIn, né? Eu acho que é muito de novo, é muito da cadência de prospecção e de entender que se você mandar uma mensagem para o Daniel e ele não te responder, não é porque ele não quer comprar, não é porque ele quer te ignorar, não é porque ele não está interessado, é que de repente ele não conseguiu responder. Ele estava ocupado, ele viu a mensagem e foi. Né? Outro dia, ó, meu cunhado me mandou um áudio outro dia, puta, Leandro, me desculpa, ele não respondeu a mensagem de cima, né? Que eu tinha mandado para ele, uma mensagem até bastante importante. E ele ficou super sem graça, pediu desculpa, tal. Eu falei, Fê, tranquilo. Aí ele falou, cara, eu tava no WhatsApp web e deve ter, por exemplo, eu mandei a mensagem para ele, a nossa conversa devia estar aberta. Quando ele foi mexer no WhatsApp web, ele foi para outra conversa, ele não viu que eu mandei a mensagem. Ou sei lá, mandei a mensagem para ele, a filha dele tava no WhatsApp dele, e aí ela viu e não avisou, sabe? Passou. Isso acontece comigo, acontece com o Daniel, acontece com você que está ouvindo ou assistindo o podcast, faz parte. Mas o que não pode acontecer? Você não ter a sua cadência de prospecção, você não manter o contato. Né? E aí, dentro do programa de aceleração, a gente fala muito disso, de estruturar isso de uma forma bem estratégica para que você possa conduzir o processo de prospecção e abordagem até um ponto onde você abre mão daquele cliente. Você fala, cara, realmente, eu não vou vender para o Daniel, mas também ninguém vai vender para ele. Por quê? Porque realmente eu fiz tudo o que estava no meu controle, com todas as ferramentas que eu tenho à minha disposição, e não rolou. Tá tudo certo. Aí deixa o marketing trabalhar, o marketing vai mandar e-mail marketing para ele, o marketing vai fazer uma série de ativações aqui. Tá? Eu acho Uhum. que minha visão é essa, Dan. É isso aí mesmo, Lê. Isso aí. E aí, antes da gente passar para o nosso segundo bloco, eu preciso reforçar para você que este podcast é trazido pelos Super Vendedores. E sim, estamos com um ciclo novo do programa de aceleração de Super Vendedores, agora no formato mentoria. Eu e Daniel Mestre queremos ficar 12 meses com você. Nós vamos ficar um ano inteiro. Vamos falar de prospecção, de abordagem, vamos falar de fechamento, de levantamento de necessidades. Vai ter vários encontros onde a gente vai poder atender você. Né? Semana passada a gente estava atendendo a galera com os exercícios de objeção. Né? Até postei nos stories, teve uma galera que viu. A gente se preocupa com os alunos que estão dentro do ciclo. Passou o exercício, trouxe para a gente corrige, a gente dá devolutiva e todo mundo aprende.
Por isso que eu quero convidar você para conhecer o programa de aceleração. Se permita, clique no link da descrição deste conteúdo para você conhecer o programa de aceleração. Agende uma sessão estratégica com um dos nossos consultores educacionais, sem compromisso nenhum, para você conhecer a melhor mentoria de vendas disponíveis na atualidade no Brasil. Certo, Dani? É isso aí. Eu não ficaria de fora. Um ano de Exatamente. acompanhamento para você ter, da mesma forma que a gente está fazendo clínica de vendas aqui, né, Lê? O que, que é o Exato. acompanhamento dentro do programa de aceleração de supervendedores? Quinzenalmente você tem um clínica de vendas ao vivo, Ao comigo e com o vivo. Leandro. Então, a cada E tem duas uma semanas, diferença, né? a cada 2 semanas você tem a oportunidade de trazer seus desafios para a gente te ajudar. Só Tá que quando bom, você for falar pessoal? comigo, eu já te conheço, né? Eu já sei Exatamente. dos desafios que você enfrenta, eu já entendo né, dos perrengues que você passa. Então a gente, né, por exemplo, a gente respondeu duas pessoas que mandaram mensagem, tem mais duas aqui que a gente vai responder. A Letícia e a Larissa, né? A gente não conhece ela, a gente não sabe o contexto dela, a empresa, os desafios. Agora, quando eu tô com você durante um ano, a gente se conhece, né? Então isso é uma coisa bem interessante de reforçarmos. Tá bom? E reforçar que todo vendedor de alta performance, todo gestor, toda empresa precisa de um CRM e nós somos patrocinados e nós usamos a solução Plumes CRM. Eu quero convidar você para conhecer essa ferramenta, fazer uma call, fazer ali uma reunião para vocês conhecerem como vocês podem melhorar a gestão de oportunidades e a gestão de clientes do seu negócio. Ambos os links, tem dois links na descrição desse conteúdo. Tamo junto? Daniel Mestre, existe um jeito certo de usar o digital? YouTube, WhatsApp, LinkedIn, para gerar interesse antes do vendedor, da vendedora fazer a abordagem? Quem fez essa pergunta, diga-se de passagem, excelente pergunta, foi a Mai. Aí eu não tenho mais nada, nenhuma informação, tenho só a foto e a Mai. E aí ela veio pelo Spotify, Daniel Messi. Você que está nos ouvindo no Spotify, já você pode deixar um comentário aqui embaixo, viu? Aqui embaixo. Deixa um comentário aqui. A Mônica pegou ali o print da Mai. E essa é a pergunta, Daniel Messi. Existe um jeito certo de usar o digital para gerar interesse antes da abordagem? Existe, né, Lê? As redes sociais aí, LinkedIn, Instagram, são ótimas ferramentas para a gente aquecer ali a nossa base, né? Não vai ser específico, né? Dificilmente você pode mandar um conteúdo dessas redes, né? Poxa, você pode mandar um conteúdo de YouTube, você pode mandar um conteúdo do seu LinkedIn, você pode mandar um conteúdo do seu Instagram, você pode mandar conteúdos para as pessoas que você vai abordar ali, se você já está tentando conversar com alguém pelo WhatsApp e tal, você pode fazer um e-mail marketing, você pode fazer um envio desses materiais pelo canal que você está abordando essas pessoas, mas você também pode usar esses materiais para selecionar dentro da sua base possíveis pessoas que tenham interesse. A gente faz isso pelo nosso Instagram, né? Por exemplo, a gente coloca ali um conteúdo, se a pessoa comenta ali alguma coisa embaixo, a gente sabe que, poxa, podemos puxar essa pessoa para conversar ali pela DM, né? Oferecer o programa de aceleração e tudo mais. No LinkedIn é super bacana de fazer isso, porque se você oferece algum tipo de insight, se você gera um conteúdo bacana dentro do LinkedIn e estimula as pessoas a conversarem nos comentários, você pode, logo na sequência, abordar todo mundo que comentou o seu post. E aquilo ali te traz, né? Não são leads como se fosse um inbound, né, Lê? A pessoa não está levantando a mão falando, nossa, eu quero conhecer mais sobre o produto. Mas, poxa, se eu fiz um post ali, eu fiz um post recentemente ali oferecendo para o pessoal o guia de contorno de objeção de preço no LinkedIn, por exemplo, né, Lê? Pô, teve um Tá. monte de gente que demonstrou interesse, falou, pô, eu quero o guia, né? Todas essas pessoas, depois eu mandei uma mensagem perguntando o que achou do guia, né, o que vendia, quais que são as principais objeções fora preço que essa pessoa estava sofrendo. Então você começa a aquecer essa pessoa. Se existe ali
uma necessidade de treinamento, fica muito fácil de eu oferecer ali o programa de aceleração, por exemplo, né? Então você Uhum. usa um conteúdo, você vai disparando conteúdos ricos, você vai usando a sua rede para que as pessoas interajam com você, para as pessoas sinalizarem que elas têm algum tipo de interesse. E, de novo, se você já está conversando com as pessoas no WhatsApp, dentro do próprio LinkedIn ou por e-mail, você também pode enviar essas coisas, tanto no WhatsApp quanto no e-mail, para a pessoa, de repente, ler, gostei do conteúdo e a gente começa a falar sobre esse assunto, né? É uma forma de você gerar interesse antes da abordagem. Poxa, às vezes eu já abordei a pessoa e não consegui seguir. Aí eu estou nutrindo, né, Lê? Aí eu estou nutrindo Isso. a pessoa. Mas pessoas que eu nem abordei, a pessoa precisa, no mínimo, estar me seguindo nas redes, né? Agora, para você identificar dentre os seus seguidores do LinkedIn ou do Instagram ou até do YouTube, quem pode ser uma pessoa que tem interesse em comprar de você, é só você estimular essa participação, tanto nos comentários, né, quanto nas mensagens diretas. Pô, você gostou do assunto, quer conversar mais sobre isso, me manda uma mensagem e tal. E a pessoa te manda uma mensagem, aquela pessoa tem interesse. Ela já está mais quente do que um completamente frio, do que uma abordagem fria. A pessoa teve um contato com um conteúdo seu e resolveu abrir uma porta de conversa com você, né, Lê? Exatamente, exatamente. E em cima do que você falou, eu acho que é legal a gente entender duas coisas. Eu vou trazer um pouco da minha experiência como marketing digital, como marqueteiro, né? Primeiro, qual é a mídia que faz mais sentido para o seu modelo de negócios, para o produto que você vende, né? Onde é que o teu perfil de cliente ideal está efetivamente? Onde é que faz mais sentido você produzir esse conteúdo? Porque às vezes você está batendo, por exemplo, no Instagram e o teu cliente está no LinkedIn. Às vezes, se ele está, por exemplo, no LinkedIn e você fala assim, cara, eu quero fazer no YouTube, como é que você vai conectar as duas coisas? Porque são redes diferentes, são comportamentos de consumo diferentes. Será que você consegue usar o conteúdo que você publicou no YouTube para dentro do LinkedIn? Às vezes você é uma pessoa muito boa de ao vivo, né? Então, o que você pode fazer em termos de produção de conteúdo ao vivo para você entregar isso para o teu perfil de cliente ideal e depois você joga no YouTube e depois você joga, sei lá, um resumo dentro do LinkedIn, né? Então, primeira vertical na hora de você escolher uma mídia é aonde o teu perfil de cliente ideal tá. E a segunda, ela tá interligada com a primeira, que é aonde você fica mais à vontade. Por exemplo, nós temos um amigo, uma pessoa muito querida, que escreve muito bem. É uma pessoa que escreve muito bem, né? Que faz, cara, sequências de stories assim fora do comum, muito foda mesmo, né? Outro dia eu conversei com essa pessoa, não, porque eu preciso produzir mais conteúdo, porque eu preciso fazer vídeos para o Instagram e tudo mais. E depois eu vi um vídeo dessa pessoa no Instagram. É muito ruim, entende? Muito ruim no ponto de vista, eu conheço essa pessoa. E quando eu vi, eu percebi o quão desconfortável essa pessoa estava. Mas o público, item 1, perfil de cliente ideal dessa pessoa está no Instagram? Está no Instagram. Mas ele não estava confortável em fazer no Instagram aquele tipo de conteúdo. Então ele ficou uma coisa muito. Você assistia daí, você percebia que a pessoa estava desconfortável. Então não faz sentido. Não faz sentido nenhum você forçar a produzir conteúdo numa rede ou num formato que não deixa você confortável, né? E aí, como a tua pergunta, Maia, ela é muito direcionada tipo assim, como aquecer o lead. Aquecer o lead para quê? Para eu poder abordar o cara. Você acha que você vai aquecer alguém, né, estando numa mídia, num formato que você não se sente confortável? Eu e o Dani, a gente se sente muito confortável gravando podcast. Então a gente, nesse momento, entrega 2 episódios por semana. Né? Pode ser que a gente um dia entregue um só, pode ser que a gente um dia entregue 3, mas a gente se sente confortável. Ele tem o escritório dele, se você está assistindo, você está vendo ali o fundo do escritório dele, eu tenho o meu escritório, a gente tem bons equipamentos, a gente se sente bem, né? E de repente a gente não se sente tão bem gravando story.
E aí, pô, tudo bem, tem que fazer, não tenho que fazer, como eu tenho que fazer? Tem que fazer de uma forma que, primeiro, conecte com o perfil de cliente ideal e segundo, eu esteja confortável nessa entrega, tá? E aí vem a cereja do bolo, né? Porque se você quer abordar a pessoa, comece a acompanhar a pessoa. Então vamos imaginar que você vai pela mídia LinkedIn e você vai fazer posts no LinkedIn, né? Você viu que a pessoa curtiu? Manda uma mensagem para essa pessoa. Ela respondeu, dá sequência na conversa. Ela não respondeu, manda outra mensagem. Aí vem de novo, cadência de prospecção e abordagem. Não quer dizer que o Daniel ele fez um comentário na minha publicação, não quer dizer que ele quer comprar meu produto. Mas se eu fizer uma abordagem interessante e ele perceber que existe uma correlação entre nós, eu posso avançar para, de repente, uma ligação, uma reunião, uma visita na empresa, enfim, aquilo que acontece. Tem que Né, Dan? diferenciar o social selling de lead inbound. A gente conversou Isso. hoje no começo do episódio sobre abordagem e tal. Poxa, você tem uma mensagem ali que você vai customizar para você mandar para as pessoas e tal. Para a pessoa que curtiu um post seu, comentou alguma coisa em alguma rede social, você não vai abordar essa pessoa como se ela tivesse se cadastrado para marcar uma reunião. Você vai puxar uma conversa. É social selling, é você usar uma rede social para vender, mas é muito mais o conversational sales lá, né, Lê? De você, cara, abrir uma conversa com essa pessoa. Da mesma forma como as pessoas se interagem entre a rede social. O LinkedIn não é uma rede só para você fazer negócios, é uma rede para você fazer negócios também. Se você vai de primeira tentando fazer negócio, a pessoa não conversa com você. Se você for Uhum. muito agressivo no social selling, você não vende. Você primeiro precisa Isso. se conectar com a pessoa, primeiro você precisa trocar um pouquinho de ideia para transformar aquela pequena curtida num começo de interação, numa conversa que você investiga um pouquinho mais para daí avançar para uma reunião. Se você sair fazendo pitch nas pessoas ali como se uma curtida fosse sinal de compra, você não vai ter resposta nenhuma, né, Lê? Exato. Dar o peso certo para a medida correta, né? Então, realmente, ela curtiu, não está conectado, se conecta. Depois manda uma mensagem se apresentando e tudo mais. Agora, a pessoa fez um comentário fundo de funil, um comentário super específico, né? Pô, interessante. Vamos, de repente, ser um pouco mais direto na minha intenção, né? E aí, a minha última dica para Mai é o seguinte: quando você for fazer conteúdo, não caia no mito de que conteúdo topo de funil é o conteúdo, é o melhor conteúdo, né? O que é o conteúdo topo de funil? Aquele que você pega muita gente, que as pessoas não têm clareza daquilo que você está fazendo. Só que quando você pega um conteúdo topo de funil, que você quer atrair muita gente, você não vai vender para essa muita gente. Você vai precisar fazer essa pessoa descer no seu funil, né? Então, por exemplo, o Dani citou um post que ele fez sobre contorno de objeções, né? Era um e-book e tudo mais. E depois ele fez um que foi um plano de desenvolvimento individual, um PDI, né? O de objeção, se você olhar um funil, eu acredito que ele está no meio e o PDI ele está no fundo. As pessoas que se interessaram pelo PDI são muito mais próximas de se tornarem clientes do que quem pediu objeção. E se você for olhar os números, Dan, me corrija se eu estiver errado, eu tô falando da última vez que eu vi teu LinkedIn, tá? A Uhum. quantidade de pessoas que pediram o e-book de objeção foi muito maior do que a Muito quantidade de maior. pessoas que pediu o PDI. Sim, sim. E é natural, tem que ser assim, né, Dan? Porque se eu tô ofertando um conteúdo no fundo do funil, eu tenho que entender que eu vou atingir um número menor de pessoas que têm esse desafio, que tem esse problema, que tem essa dor. Essa galera é que está mais próxima do sim, de comprar, por exemplo, o programa de aceleração, né, para se desenvolver. Agora, se eu falar sobre, sei lá, 7 técnicas de negociação, é topão de funil, né? Então eu vou pegar muita gente. Ajuda também, ajuda, porque faz o seu perfil ficar com uma taxa de engajamento maior, você entrega mais conteúdo, né, Dan?
É isso aí mesmo, Lê. E ter uma constância, né? Não adianta você ter um conteúdo ali e você achar que ele vai resolver a sua vida. Você precisa ter uma constância de conteúdo, você precisa ir criando uma audiência em seja lá qual for a rede que você escolheu, né? Para que você tenha cada vez mais visibilidade, para que as pessoas vão se acostumando com o seu conteúdo. Você não interage com o primeiro conteúdo que você vê de uma pessoa, você começa a ver o conteúdo daquela pessoa, você começa a achar interessante, daqui a pouco você começa a curtir, daqui a pouco você começa a comentar, e aí você vai trazendo a pessoa, você vai esquentando a pessoa cada vez mais, né, Lê? Exatamente. Acho que você usou o termo certo. Você vai esquentando. O que é o esquentar? É você fazer a pessoa descer no funil de consciência. Ela vai entendendo que ela tem um problema, ela vai entendendo que você resolve esse problema, ela vai tendo confiança em você, ela vai se interessando por você e ela vai descendo. Pessoal, eu não vou negar para vocês. Eu diria que 90% dos nossos clientes vêm do podcast. Então, por exemplo, você que é ouvinte ou assistente do Papo de Vendedor e você ainda não conhece o programa de aceleração, você precisa conhecer. Porque se você já tira valor de um conteúdo gratuito, você não tem noção o que eu e Daniel Mestre vamos fazer por você quando você se tornar cliente, quando você pagar o nosso trabalho. O nível de envolvimento, o nível de presença, o nível de conexão é muito maior. E é justamente sobre isso que é o programa de aceleração. É consciência, é presença, é conexão, né? Eu e o Dani, a gente se interessa verdadeiramente por você, na tua jornada, nos teus desafios, e não fica uma coisa só aqui. Tá eu e o Dani conversando, a gente respondeu 3 perguntas aqui, né? Respondemos 3 perguntas aqui, cara, de ouvintes. Mas vocês não têm noção quantas perguntas a gente responde dos nossos alunos, dos nossos mentorados. Então fica o convite para você conhecer o programa de aceleração e, quem sabe, se tornar o nosso mentorado, o nosso aluno. Certo, Daniel Mestre? É isso aí, Lê. E aproveitando aqui, estamos falando de YouTube, estamos com um desafio no YouTube. Estamos com uma campanha. Como podemos chamar, Leandro? É o nosso desafio para aumentar a comunidade Papo de Vendedor no YouTube. Nome É curto. isso aí. Bom, É isso vamos. aí, isso aí. Então, poxa, você que acompanha a gente aqui pelo YouTube, se inscreve no nosso canal. Estamos em busca dos 10 mil inscritos. Né? O canal dos Super Vendedores já tem uma galera ali de inscritos. Quase 100 Movimentando, mil. estamos movimentando aqui o nosso canal do Papo de Vendedor. Se você ainda não é inscrito, clica ali para se inscrever, porque quando bater 10 mil vai acontecer alguma coisa, né, Leandro? Exatamente. Chegando em 10 mil seguidores, Daniel Mestre vai raspar esta barbicha que ele tem, né? Barbicha não, barbão, barbão, tá deixando maior aí, isso aí, ele vai raspar e ele vai rejuvenescer pelo menos 15 anos. Essa é a minha visão. Vai ficar meio branco, né? Você sabe quando Vai, tira vai ficar, a vai, barba fica vai, meio vai. brancão, né? Nunca sei, É. não lembro qual foi a última vez que o meu queixo tomou sol. Cara, tem que filmar. Eu quero ver a Julinha, a reação da Júlia te vendo, cara. Isso aí é Exatamente. obrigação, obrigação. E ó, batendo 20 mil inscritos, lembrando que essa competição é até o final do ano, até 31 de dezembro. Aí eu entro na brincadeira, eu vou raspar o meu cabelo careca, vou cortar, vou ficar parecendo o Gru dos Minions, né? Eu acho injusto essa competição, porque eu vou ficar parecendo o Gru e o Daniel vai rejuvenescer 15 anos. Mas tudo bem, né? Tudo pelo aumento da nossa comunidade, Dani. É isso aí. Então, se você ainda não se inscreveu, se você quer fazer parte dessa brincadeira onde quem se ferra é só eu e o Leandro, clica ali em se inscrever para você não perder nenhum episódio, para você acompanhar, para você afiar o seu machado aqui com Super Vendedores. É isso aí, Daniel Mestre. E você que tem dúvidas, questões, xingamentos, aproveita para deixar nos comentários, seja no Spotify, seja no YouTube. Aproveita para curtir o nosso canal, se inscrever no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo. Esse conteúdo que a gente faz com muito carinho, muita atenção, muita presença para você que está aí do outro lado, tá bom? E se você está no YouTube, Mônica, nossa produtora, deixou 2 vídeos aqui, ó, relacionados à abordagem e prospecção, tanto no WhatsApp quanto no telefone, para você continuar estudando vendas com a gente, afiando o seu machado.
Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!